Olá, aqui é Anderson e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Excel. Bem, vocês já devem ter visto nos outros slides, né, sobre algumas coisas do Excel e alguns detalhes. Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem importante, que é a questão de tabelas. É algo simples de se resolver e bem tranquilo. As tabelas, elas são parte bem importante do Excel, né? Não tem nem muito o que dizer. Mas hoje eu vou explicar sobre como configurar elas um pouco e sobre como utilizar tanto a formatação como tabelas, quanto as tabelas dinâmicas. Bem, aqui a gente tem um exemplo de uma tabela de uma empresa fictícia com faixa salarial e assim em diante, algumas descrições. Para criar uma tabela onde que a gente pode selecionar o que a gente deseja e assim em diante, a gente tem que selecionar o lugar onde que nós desejamos e clicar aqui em formatar como tabela. Aqui nós podemos até escolher o tipo de tabela que vai ser, que demonstra, se deixa só o mouse apontado em cima, como que ele funciona. Aqui em novo estilo de tabela, eu poderia criar alguns tipos, mas bem, não é esse o ponto no momento. Então voltando aqui, se eu clicar aqui, por exemplo, pergunta se é para formatar como tabela mesmo, se é realmente essa seleção que vai ser a tabela e se a minha tabela tem cabeçalhos. Essa opção de minha tabela tem cabeçalhos, ela pergunta porque se, por exemplo, se eu não selecionar simplesmente essa parte de cima aqui, ela vai ser considerada como parte da minha tabela. Voltando, tá? Mas se eu clicar em minha tabela tem cabeçalhos ou simplesmente deixar marcado e apertar OK, essa parte aqui ela vai ser o cabeçalho da minha tabela, tá bom? Então, por exemplo, nessa parte aqui ela pode ser bem prática, porque eu poderia clicar aqui nos funcionários e eu poderia selecionar alguns funcionários caso eu desejasse. Por exemplo, se eu quisesse só o André, a Ana e o Arthur, aperto OK e aparece apenas eles. Se eu quisesse selecionar outros ou se eu quisesse selecionar todos, também funcionaria. Assim como os cargos, assim como o salário e assim como a faixa salarial. Como está descrito aqui na legenda, a faixa 1, por exemplo, que é de 1.045 até 3.500, poderia clicar aqui, selecionar apenas a faixa 1, apertar OK, e eu saberia quem são as pessoas que têm a primeira faixa de salário, segunda faixa de salário também, e a terceira, assim em diante. Bem, eu poderia fazer isso para poder filtrar as informações que eu desejo, né? Até para não ter muitos problemas em ter que ficar encontrando e procurando em tabelas grandes algum tipo de informação específica. Eu poderia simplesmente selecionar aqui e fazer como tinha feito antes, formatar como tabela. Além disso, eu tenho outras opções que também podem ser feitas. Eu poderia classificar de A a Z, classificar de Z a A, de deixar a ordem alfabética ao contrário, classificar por cor, colocar uma classificação personalizada onde eu poderia escolher os valores, por exemplo, por faixa salarial, lista personalizada, que me dá algumas opções. Prontinho. Então eu teria um tipo de faixa salarial, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. E se eu quiser retirar essa classificação, só excluir, aperto OK e que segue tudo da forma normal novamente. Bem, além disso, nós também temos aqui a opção de tabela dinâmica. Para ir para a tabela dinâmica não é muito difícil, viu? Eu posso selecionar onde que eu desejo fazer isso, entrar na guia Inserir e clicar em tabela dinâmica. Então vai me perguntar se tudo isso aqui
onde está selecionado é parte da minha tabela dinâmica, ou se eu vou utilizar alguma conexão externa, ou seja, alguma conexão de internet, ou então algum outro. Aqui em nova planilha, no caso eu abriria uma nova planilha, ou então se seria uma planilha existente, eu clicaria numa região dessa própria planilha, onde que seria selecionado, mas no caso, selecionar aqui. Prontinho, acabou de ser criada uma tabela dinâmica nova. Por enquanto não tem nada, né? Não sei se vocês perceberam, mas foi criada uma nova planilha aqui. Aqui uma planilha onde está a tabela e aqui a tabela dinâmica. A tabela dinâmica funciona como? Ela funciona com você, o operador, escolhendo onde que as informações vão estar. Como visto aqui, as informações elas estão divididas em 4 subcategorias daqui da empresa fictícia. Tem o funcionário por nome, tem o cargo de cada um, o salário e a faixa salarial. Aqui, por exemplo, eu poderia filtrar as informações e dispor essas informações da melhor forma que vocês compreenderem. Eu poderia, por exemplo, colocar os funcionários aqui em colunas, colocar o salário em linhas, colocar o cargo em filtros e colocar a faixa salarial em valores. Bem, às vezes pode não ficar muito bom. Então é claro que é a escolha da pessoa, como que a pessoa ela vai dispor essas informações. Então eu poderia colocar assim, poderia colocar os cargos como valores, assim como a faixa salarial e o salário em si. Mas bem, não parece ter ficado tão prático assim, né? Então eu poderia colocar a faixa salarial em outro local. Bem, como deu para perceber, de acordo com as informações que eu vou colocando nessa tabela dinâmica, ou retirando, né, também, vocês podem mudar a forma que a tabela dinâmica vai aparecer. Isso pode ser bem útil caso vocês precisem trocar, por exemplo, uma linha por coluna, ou vice-versa, ou colocar alguma informação disposta de uma maneira diferente. Por exemplo, às vezes vocês querem filtrar a faixa salarial e colocar os funcionários em linhas logo ao lado dos seus cargos. Então, eu acabei de criar um filtro onde que poderia, por exemplo, só mostrar a faixa 1, aparecer as pessoas que trabalham no Q, a faixa 2 e a faixa 3, ou selecionar os vários itens e selecionar tudo. E tá tudo certo. Poderia também adicionar mais algum tipo de valor aqui ou aqui. E aqui eu já teria a informação mais completa. Por exemplo, se eu quisesse selecionar só a faixa 1, então eu saberia o nome da pessoa, o trabalho que ela tem e o salário. Assim como os outros 2 funcionários dessa empresa fictícia. Selecionar vários itens, selecionar tudo, então me traria de volta para os outros. Eu poderia fazer isso de uma forma um pouco diferente. Se não gostar da forma de linha, pode preferir a forma de coluna também. Então a tabela dinâmica ela te dá a opção de como que você vai demonstrar essa informação para as pessoas. Você sempre tem que ser levado em consideração como que você vai dispor essa tabela de acordo com tanto como você vai usar como operador e quanto outras pessoas também. Se for só você, é claro que a organização é muito importante, mas às vezes pode deixar de uma forma mais personalizada que você entenda. Agora, se for uma forma em que outra pessoa tenha de ver ou tenha de operar a tabela também, tem que sempre levar em consideração o entendimento de todo mundo. Quando você entra na tabela dinâmica, aparecem 2 novas guias aqui em cima, em que te dão mais algumas opções. Atualizar, alterar fonte de dados, agrupar a tabela dinâmica e design. Bem,
Essa aqui de analisar, ela te dá as opções de analisar os dados que você está usando, assim como atualizar os dados que você está usando, agrupar os dados que você está usando, criar algumas ações também. Ou criar um gráfico a partir dessa tabela dinâmica. Aqui em design está mais relacionado à visualização, está relacionado mais em como que essa tabela dinâmica vai aparecer para vocês. É uma questão de aparência mesmo, o que não deixa de ser importante, porque é basicamente através dela que a gente vai fazer as outras coisas, tá bom? Aqui também em tabelas, por exemplo, se eu clicar aqui fora da tabela, existem essas guias. Mas, se eu, por exemplo, selecionar aqui, aparece outra guia que é a guia design. Nessa guia design também aparecem algumas opções, também com essa questão de mostrar, com essa questão de utilidade, de como que pode ser mais fácil para as pessoas. Então isso quer dizer que eu poderia, por exemplo, mudar a minha tabela, posso tirar os botões de filtrar ou colocar, modificar a primeira coluna, modificar algumas outras, colocar uma lista de totais de acordo com o que eu desejar, atualizar ela, fazer uma exportação em algum outro programa e também tem essa daqui, iniciar segmentos de dados. Eu poderia, por exemplo, clicar aqui, apertar OK e aparecer isso daqui para mim. Isso daqui funciona como se fossem botões. Com esses botões eu poderia, por exemplo, selecionar o funcionário, selecionar mais de um, encerrar o filtro e fazer as escolhas de retirar. Aqui, tá? Nessa opção de seleção múltipla e logo ao lado com o seu atalho. Poderia fazer isso tanto com essa guia de funcionários, poderia fazer também com a de cargos, salário e faixa salarial. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui um ao lado do outro. Por exemplo, fazer a escolha. Eu gostaria de saber quem tem o salário de esse maior aqui, de 7.325. Então aparece a opção e automaticamente as outras elas também aparecem, que no caso é a Ana, que é engenheira elétrica, com a faixa salarial 3. Então se eu clicar aqui em imitar filtro, ele volta ao normal. Mas por exemplo, se eu quisesse saber quem é da faixa 2, assim também como esse filtro aqui de cima, tá? É uma forma diferente de dispor seus dados e dispor as opções em que vocês podem fazer a demonstração das suas informações. Então é bom sempre levar em consideração, tá? Como que as informações elas vão aparecer para tanto você que está operando, quanto para outra pessoa que também vai ver isso. E não esquecendo da tabela dinâmica, que também tem essa escolha de fazer a personalização, tá bom? Por enquanto é isso. Havendo dúvidas, podem perguntar. Se por algum acaso tiver algum problema, alguma situação, podem perguntar também, viu? E outro detalhe, pesquisem. Nem tudo de tabela dinâmica eu expliquei aqui, nem tudo da tabela em si eu expliquei aqui, mas eu mostrei que existem formas de vocês disporem de formas diferentes as suas opções. Então, se tiverem acesso ao Excel, eu acho uma boa ideia de vocês treinarem um pouco, de vocês verem algumas outras opções que podem existir, além dessas que eu mostrei, tá bom? Então é isso, até mais!